terceira oração da campanha de fé, do propósito de fé, para aumentar a fé, não duvidar, continuar com Deus e vencer com Deus. Gente, isso é muito importante que entendamos, e a referência para essa campanha, eu fiz uma explicação bem longa, bem detalhada sobre a passagem ali de Jesus caminhando sobre o mar, e Pedro também. E essa parte todo mundo conhece, né? É uma história muito conhecida da passagem da Bíblia, só que os detalhes dessa passagem, eles não são muito divulgados, talvez não percebidos, e é nisso o que eu foco a campanha dessa semana, e te convido a participar também. Eu já vou fazer a oração no livro de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 36, resumindo, trocando aqui por miúdos, digamos assim, é o seguinte: Jesus tinha ido para o monte orar, e os discípulos, né, que depois se tornariam apóstolos, estavam no bar ali, um pouco afastado ali já da margem da praia. E Jesus, quando acordou, foi lá para perto deles, né? E Jesus foi caminhando sobre o mar. E os discípulos ali nem entenderam a situação, e Pedro falou: Senhor, se é o Senhor, me manda aí para perto de ti. E ele foi. E enquanto ele estava olhando para Jesus, estava mantendo a sua fé, o seu olhar, a sua atenção para Deus, ele caminhou com tranquilidade por sobre o mar. Só que a partir do momento que ele olhou para as circunstâncias, olhou ali para o mar agitado, o vento, começou, né, a não conseguiu mais caminhar sobre o mar. Então, o que acontece? Aí, de pronto, ele pediu: Senhor, me salva, me retira dessa situação. Lógico, Jesus atendeu ao pedido e questionou: homem de pequena fé, por que duvidaste? E depois eles chegaram em Genezaré, e as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava por ali, queriam receber bênçãos e corriam, né, tentavam se aproximar de Jesus para que ao menos tocassem no manto de Jesus para terem as bênçãos. E qual que é o foco dessa campanha de oração? Que às vezes nas nossas vidas também é assim. Às vezes, enquanto a gente está com Deus, a gente está bem, mas a partir do momento que a gente tira a atenção de Deus, a gente diminui a fé, digamos assim, e a gente olha mais para as circunstâncias, a gente pode perder a bênção, digamos assim. Mas se não é o ideal, a gente tem que estar sempre olhando a Deus, mas não é o ideal. Mas se porventura desviar da atenção de Deus, pode clamar a Deus que Deus vai nos retirar da situação, tal como aconteceu Jesus ali com Pedro. E outra questão, eu falei, né, que as pessoas se juntavam para receber as bênçãos, tentando ao menos tocar o manto que Jesus vestia. Pois é, com Pedro algo parecido aconteceu depois. No livro de Atos diz que as pessoas se juntavam também, corriam para tentar passar ao menos perto da sombra de Pedro, pois sabiam que teriam as bênçãos. Portanto, da mesma forma que com Pedro, que teve assim um olhar a Deus, para Jesus, depois passou para essa situação olhando para as situações, para as dificuldades, né, e deixou de ter a bênção, digamos assim, mas de antemão, de imediato, ele orou a Deus, pediu a Deus, Deus o tirou daquela situação, e depois ele fez grandes obras. Então, que assim seja na nossa vida, que a gente mantenha a fé em Deus. Lógico, não é o ideal, mas se porventura tinha de tirar o olhar, a atenção de Deus, a gente saber que a gente pode clamar a Deus, que Deus estará ali para nos abençoar. Então esse é o foco, é o propósito. Resumindo, a explicação detalhada, tem um primeiro vídeo dessa campanha de oração de fé, e nós vamos orar aqui nesse sentido, pois a vida, o dia a dia, as questões que acontecem podem sim nos fazer olharmos para o que não deve, perdermos tempo com coisas que não têm sentido, que não vão edificar a nossa vida, que não nos vão trazer sabedoria, e quando a gente vê aquele tempo foi embora, o tempo da vida não volta, e a gente poderia ter usado melhor para nos melhorarmos, para melhorarmos a nossa vida, enfim. E a oração, essa campanha de fé, nesse propósito, nesse sentido. Vamos orar. Deus, em o nome de Jesus, estamos aqui, Pai querido, Pai amado, mais uma vez orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, nessa terceira oração dessa campanha, desse propósito de fé, de 7 dias, para aumentarmos a nossa fé, para nos mantermos com o Senhor Deus, para continuarmos, para não duvidarmos e vencermos com o Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe melhor do que nós, melhor do que ninguém, que a situação, a vida, o dia a dia, tudo que acontece
em nossa volta, em tudo que acaba chegando até nós, ou mesmo que a gente nem procure, mas acaba aparecendo, tem sim muitas questões no dia a dia que circulam à nossa volta, que a gente acaba vendo, dando atenção e esquecendo, nos desviando do propósito correto, da atenção no Senhor Deus. Portanto, Pai querido, Pai amado, em o nome de Jesus, essa é a nossa oração, essa é a nossa campanha de fé. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos mantermos com o Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não perdermos nosso tempo com coisas que não vão edificar as nossas vidas. Que o Senhor Deus nos ajude a entendermos e olharmos que sim, enquanto estivermos com o Senhor, independente da situação que esteja à nossa volta e que por mais difícil ou impossível que pareça ser aos olhos dos homens, enquanto estivermos com o Senhor Deus, temos sim só a ganhar com as bênçãos do Senhor Deus. Ó Deus, que essa palavra faça vida em nossa vida, que essa pregação, que essa oração, que esse momento o Senhor receba aí nos céus e que nós recebamos do Senhor as bênçãos nesse sentido. Nos dá o entendimento, nos dá a sabedoria, faz grandes obras em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, e que também no futuro possamos, tal como Pedro, que sim, por um momento esteve lá com Deus e por um momento acreditou, por um momento teve a bênção, depois por um momento deixou de dar atenção, mas depois em outro momento orou a Deus e Deus o tirou daquela situação e depois até a sombra dele as pessoas se juntavam para ter bênçãos. Portanto, ó Deus, assim como essa palavra, esse aprendizado, nós também queremos que o Senhor Deus nos abençoe. Nós queremos que o Senhor Deus também faça grandes obras em nossas vidas. E nós queremos sim, no futuro, ó Pai, e desde já também, podermos ajudarmos outras pessoas. Ó Deus, nos abençoa com os frutos do Teu Espírito Santo, nos abençoa com os dons do Teu Espírito Santo de Deus. Ó Deus, em o nome de Jesus, nos protege, nos prospera, nos liberta, nos restaura, cumpre a Tua obra em nossa vida. Ó Deus, em o nome de Jesus, que os nossos entes queridos também se mantenham com o Senhor Deus, que os nossos entes queridos também não duvidem, que os nossos entes queridos não diminuam a fé, não aconteça como Pedro, como Jesus disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, ó Deus, em nome de Jesus, que aumentemos sim a nossa fé, que o Senhor Deus nos ajude, que possamos ter a vitória, que possamos vencer, que possamos realizar, tenhamos do Senhor as bênçãos para conquistarmos, para conseguirmos os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas vontades, os nossos desejos, o que necessitamos, e o Senhor Deus sabe muito bem tudo o que precisamos. Pai querido, Pai amado, que essa campanha para aumentarmos a fé, para continuarmos com o Senhor, que em nome de Jesus, cada pessoa seja abençoada e sim, sabe que do Senhor Deus virá a resposta, é do Senhor Deus de a quem devemos confiar. Deus, em o nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por o Senhor permitir com que estejamos aqui orando ao Senhor e permitindo o Senhor, continuaremos esse propósito de 7 dias seguidos orando nesse sentido. Ó Deus, abençoe também cada pessoa que participa das orações, dos propósitos que estão feitos, divulgados às 4 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde e também à meia-noite. Ó Deus, em o nome de Jesus, que independente do momento que as pessoas estejam assistindo às orações, participando das orações, aumentando a sua fé e unindo a nossa fé, essas pessoas unem a nossa fé à nossa aqui, a gente une a nossa fé para o Senhor Deus, apresentamos ao Senhor Deus as nossas causas, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Em o nome de Jesus, que essas pessoas sejam abençoadas pelo Senhor Deus. Para a honra e glória de Deus, já tomamos posse da bênção. Cremos que sim, o Senhor já nos abençoou e continuará nos abençoando. Para a honra e glória de Deus, eu digo amém, eu digo graças a Deus. Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Mantenha-se o olhar em Deus, a sua atenção para Deus. Deus tem um poder de te abençoar. É por isso que oramos aqui para Deus, pois é Deus quem pode te ajudar. Mantenha o olhar em Deus. Se porventura tirar o olhar em algum momento e passar por alguma situação, não é o ideal é se manter com Deus. Mas se porventura isso acontecer, nunca se esqueça de orar de novo a Deus, pois Deus estará pronto para te atender, para te abençoar. Você tem seu livre-arbítrio, seu direito de escolha. Use o seu direito de escolha, o seu livre-arbítrio e ore a Deus. Deus pode sim te ajudar.
em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Participe sempre das outras campanhas e propósitos de fé. Tem vários aqui para vários sentidos diferentes. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te livre, te guarde, te proteja, te abençoe, te prospere, te liberte. Em o nome de Jesus e aos seus entes queridos também. Que a graça e a paz de Deus sempre seja e esteja por sobre a sua vida, hoje e sempre. Eu digo amém, eu digo graças a Deus. Eu sou o Fabrício Ferreira e agradeço a sua atenção. Fica na paz.